Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos ver um pouco o que Marcos, o evangelista Marcos, nosso irmão, ele quer dizer aqui no capítulo 1, do 21 ao 31. Então, Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 31. Ora, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão, que é o Pedro, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Bem, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que Jesus, às vezes as pessoas estão com problema, assim, uma dor de cabeça, que está martirizando muito, a gente fala para orar, ela fala: mas Deus não está preocupado com isso, não. E aí, lendo aqui, eu percebi assim, que ele se preocupa com as mínimas coisas. Então, a sogra de Pedro estava acamada e com febre. E a Bíblia não nos relata a causa dessa febre que ela estava, né? Mas febre sempre nos chama atenção para uma infecção. E aí, Jesus a tomou pela mão, ela se levantou e em seguida os servia. Foi levantando e foi servir Jesus e os seus discípulos. E aí é o seguinte, anteriormente a gente leu que ele, na sinagoga, tinha um homem que estava com espírito imundo. Quando Jesus chegou na sinagoga, ele disse assim: vieste atormentar-nos antes do tempo, bem sei quem és, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Porque os demônios conhecem Jesus, né? E conhecem quem é de Jesus também. Bem, e aí, expulsar um demônio, não é? Um espírito imundo, eles ainda não tinham visto isso. Quando viram, acharam que perguntou: que nova doutrina é esta? Que ordena e os espíritos imundos saem. Vocês entenderam? Jesus, ele ouve nossas orações, sejam elas de problemas grandes ou de problemas menores. Não é? Vocês entenderam isso? E aí eu estava lembrando eu fiz um vídeo essa semana sobre temperamentos.
e personalidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, ela não era fleumática, porque o fleumático, ele é devagar. A minha irmã é sanguínea. Ela pode estar passando mal, o que for, deu uma melhoradinha, ela levanta, inventa uma receita mais complicada e vai em frente. Eu, que sou fleumática, eu falo assim, gente, eu estava com febre nesse instante. Como é que vocês querem que eu vou fazer alguma coisa? Já curada, né? E aí diz que a gente não pode ficar se escudando, né, nesses temperamentos que a gente tem, né? Porque ele fala, mas é porque eu sou fleumático, eu sou devagar mesmo. Aí o sanguíneo que faz alguma coisa errada fala, mas é porque eu sou sanguíneo, né? E a gente não pode se escudar nisso, não. A gente tem que procurar fazer o melhor de nós. E aí eu fiquei pensando também sim, a Bíblia não relata a causa da febre. Mas, e outra coisa também, aí eu fiquei pensando, se fosse hoje, a visita que chegasse lá, saía contando, ó, fulana tá com Covid-19, tá numa febre doida lá. Gente de Deus, porque é assim mesmo. Eu não tenho problema com esse negócio de enfermidade, não, sabe? Eu fiz cirurgia de um câncer de mama e, menino, Deus foi tão bom para mim que eu senti nada. Ele estava numa altura aqui do seio que a mamografia não pegou. E aí ele apareceu esse caroço aí, né? Debaixo da pele, eu passava a mão, a minha netinha chamava, deixa eu pegar no seu caroço, eu passava a mão, fiquei 6 meses fazendo isso. Um dia meu irmão chegou aqui, eu falei com ele falou, você vai ao médico ontem, sabe? Aí eu fui, era maligno, aí eu ia fazer a cirurgia aqui em Brumado mesmo, mas meu filho estava em Aracaju e ele achou que estivesse invasivo demais, porque quando ele estava aqui eu estava sentindo muita dor no braço. Aí me mandou para Salvador para fazer particular. E aí eu sei que manda para a sala tal, desce para a sala tal. Eu falo, gente, eu estou tendo a vida de modelo aqui, sabe, para fazer os exames de imagem. Mas aí, e um dia até a minha filha caçula falou com as irmãs assim, acho que esse câncer não foi para a mamãe não, foi para a gente. Porque ela não fala nada, ela não queixa nada. Mas é porque Deus foi bom demais. Meu Deus, ele foi bom demais. Sim, voltando aqui à sogra de Pedro, né? Eu quero frisar bastante isso, que Deus é misericordioso e Ele cura qualquer enfermidade se você invocá-lo com fé. Clama com fé, porque ele curou a sogra de Pedro que estava com uma febre, que pode ser uma febre de algum probleminha e não tão rigoroso, mas ele expulsa espíritos imundos da pessoa. Eu já tive essa experiência, quando eu morava em Betim ainda. Nosso Deus, assim, nos primeiros dias, nas primeiras vezes que acontecia isso, até o cabelo arrepiava todo. A presença é maligna. Eu fui na casa de uma vizinha que estava gritando muito lá, que a filha dela estava com problema, aí eu fui lá com a minha sobrinha. E é muito sério, muito sério. Por isso que Jesus morreu por nós. Por isso que ele veio entregar a sua vida.
porque para a gente ser livre, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente é livre. Nada mais de medo. Acabou o medo, né? E outra coisa, quando o Carlos Branco de Manaus, Amazonas, ele me pediu para mandar um abraço para sua sogra, Idália, que ela está doentinha. Olha, dona Idália, que o Senhor Jesus te dê pronta recuperação. Que a senhora fique boa logo, viu? Um abraço grande para a senhora. E no dia que ele me falou, eu lembrei. Eu falei, vou falar sobre a sogra de Pedro. E um abraço também para a Thaís Cristina, que é filha do Carlos Branco. Um abraço para Célia Maria, do Ceará. Um abraço, viu, Célia? E eu queria dizer também mais uma coisa, que Pedro era casado, viu? Se ele tinha sogra, então ele era casado. Então, se contam que Pedro foi o primeiro papa, então não tem nada de não casar, viu? Porque está escrito aqui que foi a sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, ele foi casado. Gente, um beijo para vocês, sabe? Muita saúde mesmo, no momento que mais precisamos, viu? E bom fim de tarde para vocês. Até uma próxima oportunidade.